Olá pessoal, continuando nossa aula sobre industrialização brasileira, vamos ver agora o período da década perdida. Relembrando o que nós vimos até agora, começamos o período da ditadura militar, começamos com um enorme crescimento do milagre econômico, caminhamos para aquele período da marcha forçada, onde o Estado começa a segurar ainda mais a economia, período das estatizações, lembra disso? A compra de empresas privadas pelo Estado, e aí nós chegamos a uma situação muito crítica, qual? Passamos praticamente a década de 70 esperando a primeira crise do petróleo passar, a crise que aconteceu em 1973. Nessa tentativa de esperar a crise passar, essa euforia foi baixando, virou uma preocupação, até que o ano de 1979 marcou a segunda crise do petróleo. E aí o Brasil entra num período grave de crise econômica. Por quê? Porque ele gastou demais esperando que a primeira crise fosse passar e acontece a segunda. Qual é a nova postura do Estado brasileiro? O Estado brasileiro passa a tentar resolver os problemas dessa crise. Quais são as medidas que serão tomadas? O Brasil, por exemplo, ele promove uma desvalorização da moeda. Qual a ideia de promover uma desvalorização da moeda? Siga esse raciocínio. Imagine que, um momento paralelo, nós temos R$1 igual a $1. Siga esse raciocínio. Qualquer produto que custe, por exemplo, R$10, vai custar $10. Isso não é interessante no sentido do comércio externo. Por quê? Porque a moeda igual não favorece esse cara a comprar no Brasil. Agora, imagina a situação onde $1 passa a valer R$2 ou R$3. Esse cara ele passa a ter um poder de compra muito maior no Brasil. Por quê? Cada dólar que ele tem para investir significa R$3 na nossa economia. Então, qual é a ideia dos estados? Quando eu desvalorizo a minha moeda, eu, na verdade, incentivo a venda para o mercado externo. Qual foi a estratégia do Brasil nesse período? O Brasil ele promoveu uma desvalorização monetária entre suas políticas, na expectativa de que isso aumentasse demais o comércio externo, aumentando assim o lucro brasileiro. Só que não foi ocorrido. Por quê? Porque, paralelamente à crise puramente financeira, o Brasil também sofria com um atraso tecnológico. Então, o que começou a ocorrer? Os produtos brasileiros, mesmo estando mais baratos, eles não tinham a competitividade tecnológica que o de outros países tinham. Então, o Brasil ele começou a ter que, ao mesmo tempo, cuidar da crise e melhorar a sua condição tecnológica. Então, a crise ela começa a se agravar. E como isso chegou à sociedade? Isso chegou à sociedade da seguinte forma. O Estado, agora, já praticamente sem empréstimos. Por quê? Porque eles já tinham diminuído no período da primeira crise. Eles praticamente desaparecem, se tornam muito raros no período da segunda crise. Os juros, que eram flutuantes, eles sobem e sobem muito. Então a sociedade ela começa a sofrer a pressão, por quê? Porque o governo brasileiro ele tem uma enorme dívida externa para pagar, e isso passa a ser crítico no Brasil. O Brasil que ele teve um período de enorme crescimento econômico baseado em empréstimos, você tem que entender que esses empréstimos que motivaram o nosso crescimento econômico acabaram virando um peso enorme mais para frente. E aí, paralelamente a isso, como que a sociedade ainda sofreu? O Brasil passou por um período muito grave do que a gente chamou de hiperinflação. Filho, o período da hiperinflação, ele foi uma coisa que literalmente era mais barato almoçar do que jantar. Aí você fala, como assim? A década de 80 no Brasil viveu momentos onde as pessoas tinham um preço de manhã e ao longo do dia esse preço podia variar. Tinha uma figura típica, pergunte às pessoas mais velhas um pouco, que você ia ao mercado e lá enquanto você comprava você via um funcionário com uma maquininha para trocar o preço. Era quase traumático você ver o cara do preço chegando, que você sabia que ele ia ficar mais caro. Então as pessoas iam ao mercado e faziam enormes compras para estocar, porque ela sabia que o preço ia aumentar. A inflação no Brasil ela ficou uma coisa desesperadora. Só para você ter uma ideia em números do que a gente está falando, hoje em dia, quando o governo fecha a sua inflação, ela fecha em torno de 5,5% anual, 6% anual, e isso já é uma inflação considerada alta hoje, já precisa de medidas para segurar. O ano de 89 teve um fato hilário, né? Dezembro de 89, a inflação foi praticamente de 89%, só no mês. Isso é um nível altíssimo. Eu estou falando de inflação anual que passava de 1000%. Então, o poder de compra da população caía muito. E o governo, paralelamente a isso, ainda tinha que investir em processos como o crescimento da energia nuclear no Brasil. Então, ao mesmo tempo que o Brasil investir, tinha que segurar a economia. As mudanças cambiais que foram feitas não surtiram o efeito esperado. O Brasil não conseguiu solucionar esse problema. Algumas medidas, como o congelamento do preço dos alimentos, como o congelamento do salário, isso não surtiu o efeito esperado. Por quê?
Porque a economia brasileira, ela tomava atitudes paliativas, nada que mudasse estruturalmente. E o Brasil ele começa a apresentar até sinais de sucateamento em algumas estruturas, em alguns tipos de indústria. O Estado começa a se ver numa situação quase sufocante. E aí ele encontra uma saída que na época parecia óbvia, mas que hoje, analisando criticamente, nós percebemos que muito disso é culpa da incompetência das pessoas que administravam nossas empresas estatais. O Brasil chegou ao momento de falar: eu estou num momento de crise e eu não consigo mais arcar com os meus custos. A minha dívida externa ela é imensa, os juros que eu estou pagando são incalculáveis e mesmo assim eu tenho uma quantidade de indústrias, de empresas estatais grande, uma folha de pagamento imensa. E a solução para o Brasil qual foi? Abrir mão dessa postura nacional desenvolvimentista, onde o Estado controlava a economia, certo? Onde ele tinha que ser o responsável por bancar os salários, e aí nós temos essa mudança. Sai o Estado controlador da economia, entra uma nova lógica chamada de Brasil neoliberal ou do neoliberalismo. O que acontece nesse período? O Estado sai da economia, ele passa a ter uma atuação indireta, uma atuação mínima, ele não é mais o carro-chefe da economia e ele deixa essa função para as empresas. As empresas levam a economia e o Estado, paralelamente, com uma atuação indireta, leva. Então, o final da década de 80 também marca o quê? O período onde o Estado controlador da economia no Brasil cai para o surgimento de uma lógica neoliberal. Até o próximo, pessoal.